Salve, salve, rapaziada, porque Valdemar número 9, hoje é 9. A gente vai começar diferente, que tem um negócio aqui de uma lista, né? Acabou de sair, né, uma lista aí muito especial do senhor Adenor, né, botou essa lista aí pra gente falar. Graças a Deus ele já vai parar de treinar a seleção depois da Copa. Também, muita consideração dele esperar a gente gravar pra poder lançar, né? Ele é verdade. Tem cuidado com a nossa gravação. É verdade. Mas a gente tem aí a convocação pra 2 amistosos da seleção, com a Tunísia e com o Gana, 2 grandes seleções. Mas eu acho que é um bom teste, porque a gente não fez preparação com seleções de fora, assim, que estarão na Copa, e as 2 estarão na Copa. O Brasil tentou a Inglaterra, só que a FIFA disse que não tinha data disponível e não conseguiram fazer um amistoso. Seria um interessante amistoso para a seleção brasileira. Mas eu gostei de Gana e Tunísia, são 2 escolas diferentes, que eu acho que vai testar a gente de 2 formas diferentes. Sim. E é bom a gente Tunísia... ter um teste contra a seleção africana, né? A Tunísia vai fazer aquele jogo de linha baixa, que o Tite tanto falava em relação ao Pedro, que seria importante para o jogador nessa característica para jogar contra linhas baixas. E a Tunísia vai fazer esse papel, e a Gana vai ser aquele jogo de força física, velocidade, muito contato e desgaste físico, né? Então acho que vai ser interessantíssimo para a seleção brasileira esses 2 amistosos. E vamos começar por partes, assim. A gente vai pela goleiro não tem muito o que mudar, é isso, né? O nosso goleiro, os nossos 3 goleiros da Copa são esses. Sim, e o Tite mesmo fala, né, que o Cássio vem em grande fase e tudo mais, mas a verdade é que o terceiro goleiro, foda-se, né? O terceiro goleiro não é um cara que vai... No caso do Alisson se bater, o Ederson é essa vaga, ele é o segundo goleiro, poderia ser o primeiro facilmente. Pra mim, seria o meu primeiro goleiro, se for caso, na disputa ali entre Alisson e Ederson, acho que o Ederson tá na frente, aí tem um pouco mais que a saída de bola. Ele é um dos goleiros que mais jogam com a mão mais longe do futebol mundial. Então eu acho que pra mim ele tem um up a mais que o Alisson ali. Eu acho que seria no meu goleiro na Copa do Mundo, na verdade. Pra mim, qualquer um dos 3 tanto faz, são 3 goleiros sólidos, nesse sentido de passar segurança pro resto da equipe, cada um com as suas vantagens. Óbvio, o Everton tá um pouco abaixo dos 2, que estão em times de grande importância na Inglaterra, na Europa, que jogam contra equipes e contra adversários que vão estar presentes nessa Copa com mais frequência, mas qualquer um dos 3, acho que, como tu falaste, não tem erro, são os 3 goleiros que vão pra Copa, muito provavelmente. Quando a gente passa pros zagueiros, a gente teve uma surpresa, porque a gente tem o Bremer, da Juventus. Muito boa convocação do Bremer, eu fiquei bem feliz com a convocação dele. Um bom jogador. Excelente jogador, vai agregar muito, assim, pra seleção brasileira, e eu acho que... E a zaga, geralmente, né, nos últimos anos, tem sido um ponto que a gente fica, será que vai alinhar? Quem é que vai convocar? E aí a gente traz o Bremer, que ele tá jogando bem e pode ser uma peça nova que finalmente encaixa essa zaga de uma maneira que a gente sinta um pouco mais de confiança, como até mesmo em 2018 a gente não sentia tanto, assim. E eu, por exemplo, já não gosto muito do Thiago Silva. E eu vou querer propor um exercício pro final, quando a gente terminar a lista. Você vai montar seus 11 e eu vou montar meus 11 titulares. Tá. Com o que tá na lista. Certo. Tá? Dessa convocação. Aí uma grande surpresa foi o Ibanez, né? Roma. Veio do Fluminense e foi pra Roma. Na verdade, acho que ele foi pra outro time e depois foi pra Roma. Depois foi pra Roma, também não tô lembrando, mas acho que foi na Itália mesmo. Sim. Não sei se foi Fiorentina, alguma coisa assim. E aí e o Tite chamou ele com um adendo dizendo que ele pode jogar de lateral direito, por isso que só chamou um lateral direito, que já é o próximo tópico da lista, que foi só o Danilo. Só pra completar, né? Os outros zagueiros são Militão, Marquinhos e Thiago Silva. Que... Aí a gente chega na lateral. Thiago Silva pra mim não deveria estar na Copa, mas a pessoa o Mbappé correndo e ele atrás. Vai correr atrás, sim. Vai sim. Mas os laterais a gente só teve 3, né? Então ele só levou um lateral direito. Né? Os laterais são Danilo, Alexandro e Alex Telles. E aí surpreendeu, até na coletiva, acho que foi uma das primeiras perguntas, acho que foi o da Globo, o Eric Faria, que fez a pergunta sobre só levar se foi para tentar usar zagueiro. Teve outros repórteres que perguntaram que se foi a falta de opções na lateral direita. De opções, na verdade, o nome Daniel Alves foi o nome citado. Se é a falta de entrega do Daniel Alves, esse é claramente ele jogando muito mal no México, que fez com que o Tite ficasse sem opções. O Tite, como ele gosta de dar umas voltas, ele fala que não é isso, mas eu tive essa impressão com essa escalação, e a lateral é um dos pontos que me mostra isso, que não é assim que ele vai convocar pra Copa. No sentido de, ele não vai chamar 3 laterais pra Copa. Mas o que ele tá fazendo nesses 2 amistosos, que são as 2 últimas convocações, né, no caso para antes da Copa, ele quer testar últimas peças. Então, o que a gente vai falar aqui, e a gente já vem falando em outros programas, quando a gente se reúne, que dá pra tentar pegar um zagueiro e jogar de lateral direito pra fazer esse teste, e eu acho que aqui ele vai fazer esse teste pra ter a confiança se ele vai fazer isso na Copa ou não. Isso não é definitivo.
Eu também acho que, tipo assim, a gente não tem laterais ofensivos, isso já ficou claro. O Danilo não ele apoia bem, mas ele e o Alex Sandro não são laterais ofensivos. Eu lembro que na última Copa que a gente ganhou, que foi Roberto Carlos, foi isso? 2002 foi Roberto Carlos. Os dois também não eram laterais muito ofensivos, né? O Roberto Carlos que apoiava ainda um pouco mais. Em 2018 a gente já teve 2 ofensivos, né? Que era Daniel Alves e Marcelo. Então eu acho que ele vai ver o que ele vai fazer, mas eu acho que titular absoluto é Alex, Sandro e Danilo, mesmo na esquerda e na direita. E aí é só caso de urgência mesmo que ele coloca o Ibanez e a possibilidade do Militão jogar de lateral direita. Aí a gente passa para os meias. Aqui não tem nada de novo, a não ser o Everton Ribeiro, né? Bruno eu não Guimarães, acho que vá pra Copa, sendo bem sincero. Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester e Paquetá do West Ham. O Fred é um cara com que eu critico muito, mas é impressionante como na seleção ele tem entregado bem mais que no United. Assim, mesmo quando ele não faz a função dele ofensiva, teve um jogo que todo mundo elogiou que eu achei que ofensivamente ele não ajudou tanto, mas defensivamente ele foi muito bem. Ele costuma ter uma entrega muito forte na seleção. Não sei se eu levaria ele, mas eu também não penso em ninguém para substituir. Acho que o Paquetá pode brilhar muito, né? Um cara que as pessoas falam, tava no Lyon, agora vai pro West Ham, são 2 times que não são tão grandes no cenário europeu, mas ele vem demonstrando um bom futebol muito mais do que quando ele tava no Milan, que é um time muito maior do que esses dois. E eu acho que no meio de campo a gente tá bem servido. Acho que o meio de campo do Brasil hoje tá muito bom. Eu concordo com o Fred, a gente ser bem questionado na seleção. Mas eu acho que quando ele entra na seleção, ele faz um papel que a gente não tem muito bem esse jogador, mas eu não concordo ainda ele como titular hoje. Mas eu sei que o Tite, ele mantém muito do que ele fez e é meio cabeça dura e não vai mudar. Que a imprensa chama de convicção. E então vai ser Casemiro e Fred com certeza na convocação, na titularidade do Tite. E ali é só quem vai jogar na frente dos dois. A briga ali é Everton Ribeiro e Paquetá. Que no lugar do Everton Ribeiro na última convocação foi Felipe Coutinho, mas começou uma temporada baixa, não tem nem atuado assim bastante no time do Aston Villa, então eu acho difícil que ele botou o Everton para testar. E aí, conforme o teste do Everton, quando chegar perto da Copa, ele vai decidir entre Coutinho e Everton Ribeiro quem vai estar melhor atuando e vai chamar. Na minha cabeça vai ser basicamente isso. Eu não acho que, pelo que a gente vê até agora, que o Coutinho vai estar no momento melhor que o Everton Ribeiro. Mas tem que ver que vão estar em pontos diferentes da temporada também. O Everton Ribeiro vai estar no final de temporada, uma temporada que vai ser desgastante pro Flamengo, dependendo de como o brasileiro caminhar, né? Porque se o brasileiro dá 10 chances pro Flamengo, o Everton Ribeiro vai ser mais desgastado. Já temos a final do Libertadores, provavelmente vamos ter 2 jogos de final da Copa do Brasil para o Flamengo, provavelmente. Enquanto que o Coutinho vai estar no meio da temporada. Pode ser que ele melhore até lá. Eu acho que isso deve se pesar também, questões de idade e tudo mais. Mas nesse momento o Everton Ribeiro joga muito mais bola do que o Coutinho, sem dúvida alguma. E ele tá numa crescente muito grande, né? Com a entrada do Dorival, ele mudou bastante. Com a entrada do Dorival e com a eliminação das entradas também que ele fez com o implante. E aí pra frente é um baralhau de jogador que tem gente aqui que não faz sentido nenhum, mas é isso, vamos lá. Antony Manchester, Firmino Liverpool, Matheus Cunha Atlético de Madrid, Neymar Paris Saint-Germain, Pedro Flamengo, Rafinha Barcelona, Richarlison Tottenham, Rodrigo Real Madrid e o Malvadeza Real Madrid. Cara, assim, a gente teve essa discussão antes de gravar. O Danilo é terminantemente contra o Firmino nesse momento. Porém, assim como eu falei da questão do lateral, eu acredito que tem certos jogadores nessa convocação que é pra dizer que eu não dei chance. Por exemplo, não faz sentido ele não chamar o Gabriel Jesus nesse momento, que tá jogando muito mais bola do que pelo menos uns 3 aí desse ataque. O Firmino, e a gente volta à palavra convicção do Tite, é um dos caras que ele tem convicção, principalmente que eu acho que o Tite carrega uma culpa de não ter colocado ele mais cedo em 2018. Então ele não quer queimar esse cartucho do tipo, eu vou dar uma chance pro Firmino, que não tá jogando bem, mas é um bom jogador, pra ver se ele se destaca. Se ele for bem nesses amistosos, aí eu posso dizer, provavelmente o Firmino vai pra Copa, a não ser que ele esteja uma tragédia no Liverpool, né, que ele tem oscilado muito assim nessa temporada, tem jogos bons, tem jogos em que ele mal aparece. Só fez um jogo bom. Ele teve 5 jogos, bicho. Calma. É só, tipo assim, ele chamou ele por conta do... Se ele não tivesse jogado naquele 9-0, feito 3 gols, 2 assistências, ele não ia chamar agora. Então ele levou em consideração em si um jogo bom. Sim. Entendeu? Ele não levou em consideração os outros. E assim, eu acho que o menos provável dessa lista de ir pra Copa é o Firmino.
dos que estão no ataque agora. O Pedro Agora também tem que fazer uma boa apresentação. Me diz aquela frase que tu falou pra mim hoje que não era pra esquecer. Tu me mandou um áudio no WhatsApp. É verdade. E o Tite falou que... Aí, depois dessa fala eu vou fazer que o Tite comentou a questão de ser uma Copa no final do ano, uma Copa que vai estar no meio de temporada, que tem menos tempo de preparo. Então, ou o jogador está com um bom desempenho, um ótimo desempenho, ou ele tá fora. Foi uma frase do Tite, categórica, é difícil ele mandar frases categóricas assim, que eu disse que eu ia guardar na alma pra convocação da Copa, porque eu quero ver isso na Copa. Tá, porque para essa convocação, então, ele não levou isso em consideração. Tirando o Firmino, quem não tá aí em... O Matheus Cunha não tá jogando, quem joga é o Morata no Atlético de Madrid. Ele entra poucos minutos. Rodrigo não tá jogando no Real Madrid, tava voltando de contusão, entrando pouco, jogou poucos minutos. Não, mas contusão é compreensível. Tá, mas esses dois e o Firmino... Embora eu puxaria o Rodrigo mais pro meio. Não estão com desempenho como ele, dessa frase dele, para ser chamado para convocação. Sim. O resto da lista, eu não vou falar nada. Eu até concordo. Os outros estão com desempenho muito bons e merecem a convocação. Mas esses três aí não estão com desempenho bom para ser chamado agora. Então eu acho que nessa lista de ataque do Tite, ele tem algumas coisas que o Robertinho falou ainda agora, que eu concordo. Ele só chamou... Tem alguns nomes aqui que ele chamou porque ele não vai levar pra Copa. E esses nomes, pra dizer que deu a chance. Na minha opinião, é Everton Ribeiro e Firmino. Esses caras... E tá um adendo ali no Matheus Cunha. Mas esses dois, principalmente, Firmino e Everton Ribeiro, eu acredito que ele não vai levar pra Copa, mas ele tá aí, ó. Chamei, ainda tentei, mas o que eu vou levar é esse aqui mesmo. Certo. Que no caso ele vai levar o Felipe Coutinho embaixo no colo dele. Sim. Né? E vai levar o Gabriel Jesus. Mas o Gabriel Jesus merece. Eu sou um dos maiores críticos de Gabriel Jesus, mas essa temporada ele começou demais. Sim, e mantendo essa toada que parece ser, né? Ele no Arsenal ganhando o destaque de protagonista. Que a gente sabe que no City ele chegou a tentar, mas aí o Agüero retomou. E aí vem o Haaland. Agora no Arsenal ele é o protagonista. E querendo ou não, quando você é protagonista no time, você ganha mais destaque. Mesmo quando você não... Embora esteja jogando muito bem... mesmo quando você não joga tão bem, quando você é protagonista, os olhos estão virados pra você. Ele deu uma entrevista recentemente, inclusive, falando sobre isso do City, né? Que ele tinha que jogar aberto, que ele tinha aquela obrigação de marcação, e ele não tem no Arsenal, ele tá mais à vontade. Então ele tá bem, se sentindo mais à vontade, de fato, no Arsenal, pra fazer o que ele mais gosta, que é rodar ali na faixa central do ataque, e sair pra tabelar, e fazer infiltração, passagem, enfim. Ele disse que ele tá mais à vontade no Arsenal, de fato, que ele não ia conseguir manter no City, porque ainda mais com a chegada do Haaland, ele não ia ter esse espaço, né? E aí vamos fazer aquele exercício agora. Agora eu quero puxar de ti, que tu que deu a ideia. Meus 11 seriam. Vamos lá. Goleiro Ederson. Certo. Zagueiros Éder Militão e Marquinho. Tudo bem. Lateral direito Fabinho. E lateral esquerdo Alex e Sandro. Tá. Os meus volantes seriam Casemiro e Bruno Guimarães. Não tem muito como discordar. E aí os 4 do ataque eu faria na esquerda Vinícius Júnior, na direita Rafinha. Tá. E eu ia fazer meia e falso 9 variando ali Neymar e Paquetá. Porque o Paquetá já fez falso 9 várias vezes, inclusive no Flamengo, inclusive no Milan, inclusive no Lyon. E o Neymar também já fez várias vezes, mas só que o Neymar tem jogado buscando muito jogo no Paris Saint-Germain. Então seria legal ele fazer essa troca ali com o Paquetá e fazer esse falso 9 atacante ali. E esses seriam meus 11. Acho que da tua lista, o que diferiria da minha, eu deixaria o Alisson, mas por uma questão de já ser o cara que tá lá, que já tem a confiança do time. Eu acho que no ataque... Não, a zaga. Não, a zaga pra mim é Marquinho e Militão, não tem muito... Mas o Thiago Silva vai ser titular e capitão. Isso é certeza, Thiago Silva é titular e capitão do Tite, mas eu quero pra ti, eu quero saber o teu. Não, eu concordo com a tua escalação, eu tô pensando nos pontos que eu mudaria. É uma escalação muito parecida com a minha, tirando o goleiro, mas é uma questão... E o Fabinho, tu ia deixar na direita, tu ia botar outro? O Fabinho eu não sei, cara, o Fabinho eu acho que é uma boa... A lateral realmente pra mim é um ponto de interrogação nessa seleção, assim, mas eu acho que mais quanto ao ataque, é lógico que o Neymar não tem como tirar o Neymar, é o craque da seleção, mas a gente tá tão... O que eu faria, por exemplo, eu não colocaria o Rodrigo como atacante, eu puxaria ele mais pro meio do que... Ele é um ponta direita clássico, mas sempre jogou assim, nunca jogou diferente. Eu acho que talvez eu nem convocaria o Rodrigo também. Eu nem sei nem se ele tem... digamos assim, o cacuete de jogar por dentro, entendeu? Então eu acho que a função dele de fato é a ponta direita. Mas dessa lista, bora lá, acho que o meu ataque seria Neymar.
meu problema com esse ataque, tem muitos caras que podem ficar bons até a Copa. Mas, por exemplo, o Antony. O Antony eu acho um bom jogador, mas ele vai brigar com o Rafinha. Então, ele tem que melhorar muito, e o Rafinha tá jogando mais que ele. Então eu fico nessa dúvida. Eu gosto do Richarlison, mas eu não sei se eu entraria com ele como titular. Mas ao mesmo tempo também não é um jogador que causa... Tu é muito em cima do muro, puta que pariu. Não, é porque tu fez uma boa escalação. Eu tô pensando mais em o que eu mudaria pra não ficar igual. Então acho que eu ia de Neymar, Paquetá, Vinícius Júnior e Rafinha. É isso. Acho que volante, Casemiro, Bruno Guimarães ou Fred? Tá aí. Vou dar meu braço a torcer. Eu acho que o Fred entrega na seleção. Eu não gosto tanto dele, mas eu acho que ele entrega mais. Então seria Casemiro e Fred. E na lateral direita? Danilo, Éder Militão, Fabinho, Daniel Alves. Não. Daniel Alves não. Deixa aí como tá. Deixa todo. É isso. Só trocaria Alisson. E é isso. Fabinho na direita. Isso. Mas o Tite nunca colocou o Fabinho na direita e provavelmente nem vai colocar. Não, pois é. O que eu acho que o Tite vai fazer? Vou te dizer o que eu acho. Tá, vamos lá. Que não vai ser muito difícil de adivinhar. Vai ser Danilo, Marquinhos, Alisson, Thiago Silva, Alexis Sandro, Casemiro e Fred. Sim. E Paquetá. Na frente dos dois, vai. Aí ele vai jogar, só que olha o que ele vai fazer. Eu acho que ele vai fazer isso, tá? Ele vai botar o Vinícius Júnior no banco, vai colocar Neymar na esquerda, Rafinha na direita, Gabriel Jesus ou Richarlison de centroavante. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Faz sentido. E eu acho que é capaz ele começar com o Richarlison de titular por conta da questão do Gabriel e deixar o Gabriel no banco pra ele não jogar. Vai deixar o Vinícius Júnior titular. Quase certeza. E aí vamos continuar, né? Vamos. Próximo é o quê? Champions League. A gente começou a Champions League temporada que vai ser em 9 semanas. A fase de grupo ela vai acabar. Ou seja, eles reprimiram a fase de grupos e vai ser um jogo maluco atrás do outro. A gente já teve alguns jogos malucos nessa rodada, começando pelo grupo A, né? A gente teve o Ajax enfrentando o Rangers e metendo 4-0. A gente já esperava, né? O Rangers é a equipe mais fraca desse grupo. Porém, a gente teve uma surpresa também que o Napoli sapecou 4-1 no Liverpool, ok, que o jogo foi na Itália, mas ninguém esperava esse resultado do Liverpool. O Liverpool jogou foi muito mal, parecia o Napoli engoliu o Liverpool. Parece que o Napoli estava 220, o Liverpool estava fazendo pré-temporada, sendo que a temporada já começou. Então foi um jogo assim difícil de ver. Eu já vi até uns fora Klopp. O Klopp deu uma entrevista depois falando que, cara, foi um jogo horroroso e falando, a gente vai pegar os Wolves. Iam pegar os Wolves no final de semana, né? Por conta da morte da rainha. Talvez seja cancelado. Já foi adiado. Não vai ter nenhum jogo na segunda-feira. Não vão ter jogos esse final de semana na Premier League. E o que dá mais tempo pro Klopp trabalhar, porque claramente o Liverpool é uma equipe superior ao Napoli, mas que jogou como uma equipe inferior. Passando pro grupo B, a gente teve Atlético de Madrid e Porto. Atlético de Madrid dentro de casa 2-1. Atlético de Madrid nunca é um time de muitas goleadas, né? O time do Simeone fez mais gol do que todo mundo esperava, que esperava só um. O Simeone também já tá fazendo hora extra nesse cargo aí. Tem um fato curioso que eu queria falar do Griezmann. Que ele só pode jogar depois de 60 minutos, né? Ele só entra aos 18 minutos do segundo tempo para o Atlético de Madrid não pagar a multa de 40 milhões de euros. Multa não, a obrigatoriedade de compra do empréstimo do Barcelona pro Atlético de Madrid. Imagina, tu tem um jogador do nível do Griezmann e só poder usar pra resolver. Ele nem 30 minutos, entrou mais uma vez e resolveu. Eu acho que, tipo assim, se tu tem um jogador nível do Griezmann, tu tá resolvendo no teu time, 40 milhões de euros não é um valor astronômico pra Europa hoje, não. E ganha do Porto, né? E o outro jogo é Bruges e Bayer Leverkusen. Esse é uma surpresa, eu achei que o Bayer Leverkusen ia passar do Bruges, mas o Bruges faz 1-0 e ganha uma sobrevida nesse grupo, ganhou, acho que ele vai inclusive brigar com o Porto ali. Talvez até por pela Europa Leaguezinha? Europa League. Na verdade, ali a briga tá os três, né? O Atlético de Madrid vai ser o primeiro lugar. Com esse resultado, o Leverkusen, na verdade, que se complicou, porque a gente tomou o Leverkusen como provavelmente o segundo colocado. Exatamente. Né? Mas aí o Porto tem ele tem um bom desempenho. Normalmente ele passa para as oitavas. E dentro né? de casa ele é forte, né? Exatamente. E aí, grupo C, o Barcelona acabou com o Vitória Pilsen, né? O Vitória Pilsen foi fazer turismo. Lewandowski fez mais um hat-trick na carreira.
E 5-1, teve um golaço do Ferran Torres também, e aí não deu chance. E outro jogaço da rodada, que é o Grupo da Morte, foi Inter de Milão e Bayern de Munique, nada muito diferente. Eu acho que o Bayern de Munique é uma equipe muito mais pronta, e eles botaram um quarteto ofensivo ali que vai dar trabalho nessa temporada, eu acho. Eles assim, botaram o Sané na esquerda, Gnabry na direita, botaram o Mané de centroavante, trocando com o Miller ali, como se fossem dois atacantes. E é importante destacar que isso foi ok que o Bayern é uma equipe melhor que a Inter, mas foi 2-0 dentro de casa pra Inter, né, cara? É um resultado que, na fase de grupo que você tem essa oportunidade de ter a vantagem dentro de casa, isso pode pesar muito pro Inter. Óbvio que a vantagem pro Inter, se ele se contentar com a Europa League, é que o outro é o Vitória Pilsen, né, que vai apanhar que nem... Mas só que o Vitória Pilsen vai dar ponto pra todo mundo, então ele não pode... Ele tem que pensar nesses jogos e tirar ponto. Sim, e conseguir ponto ali. Dentro de casa era importantíssimo. Agora para a Europa League ele tá no mínimo, a Europa League ele tá classificado. Ah, sim, tranquilamente. Né? E aí no grupo D veio o Eintracht Frankfurt, perdeu pro Sporting, né? Dentro de casa. Que foi uma surpresa. O Eintracht Frankfurt, que foi o campeão da Liga Europa ano passado, e veio jogar Champions esse ano. Perdeu de 3-0, perdeu de 3-0 pro Sporting na Alemanha. E eu acho que ele se complica nesse grupo que tá bem equilibrado, tirando o Tottenham ali, que ele vai com certeza passar com os pés nas costas nesse grupo aí. E o Tottenham que meteu 2-0 no Olympique de Marselha, e eu gosto... Dois do Pombo, se né? emocionou, foi eleito jogador da partida, abraçou o pai que tava na arquibancada. Achei legal os 2 primeiros gols dele pelo Tottenham, 2 primeiros gols dele numa Champions League, então ele desequilibrou pro time dele. E ele foi porque ele pro Tottenham pra jogar a Champions League, que era o sonho dele. Sim, porque e é engraçado ver que ele é muito bem quisto pela torcida, né? A torcida do Tottenham gosta muito dele, a torcida do Everton, cara, vários torcedores postando que estavam felizes por ele, que entendem que ele queria jogar. Eu também gosto muito dele, só não queria na minha seleção. Ah, eu gosto, eu quero ir na seleção. Acho que ele pode ser um homem... Eu acho que se ele for fazendo gol ali, se chegar numa quarta de final, ele vai meter um cabelo Ronaldinho. Eu aposto. Sim, não vai nem jogar na Copa, irmão. Vai sim. Grupo E. Temos surpresa aqui de novo, porque o nosso querido Dinamo Zagreb, lá da Croácia, dentro de casa, que também é uma equipe forte, mas a gente espera mais um empate, mete 1-0 no Chelsea, e aí, ao melhor estilo futebol brasileiro, Thomas Tuchel, caiu depois dessa derrota, parece que já estavam insatisfeitos com ele há muito tempo, e o Dinamo Zagreb fica na liderança do grupo. Mas eu vou te contrapor aqui. Tu falou que Dinamo Zagreb não ia ser o bônus do grupo. Eu falei mesmo. Pois é. E tu não pode dizer que o Chelsea esperava pelo menos um empate lá. Não, eu falo que o Dinamo Zagreb em casa ele é forte, mas ele era o extra. Daí, tanto que ele acaba se dando bem nessa vitória porque o Red Bull Salzburg e o Milan empatam em 1-1. Então, foi um péssimo resultado pro Milan. Horroroso, mesmo tendo sido na casa do Red Bull. Mas o Milan é o time que a gente espera, né? A gente colocou o Chelsea como primeiro colocado do grupo e o Milan como segundo. E acho que foi o grupo tá com o Dinamo Zagreb de primeiro colocado e o Chelsea de lanterna. Sim. O Dinamo Zagreb é aquele time que consegue ir para as oitavas quando ele cai num grupo mais ou menos. Mas esse grupo aí não tem. Não tem. Assim, eu acho que não foi uma boa decisão tirar um técnico agora, principalmente na Europa que trabalha. Vamos ver, né? Vamos ver como o Chelsea vai se portar. No F, o Celtic apanha do Real Madrid, Vini Malvadeza e mais 10, né? Sim. E aí, impressionante o crescimento do Vinícius Júnior. E eu tava com receio de achar que ele poderia começar a temporada um pouco abaixo do que ele terminou a passada, mas pelo contrário, ele voltou do mesmo jeito, da mesma forma, voando. E acho que a surpresa ficou para o Red Bull Leipzig perder dentro de casa pro Shakhtar Donetsk. Sim, o Shakhtar que a gente não esperava que fizesse também, não só que ganhasse. Ganhar ele poderia ganhar, mas 4-1 assim, uma equipe que nem... As equipes Red Bull, tanto Salzburg quanto Leipzig que estão na Champions, são equipes equilibradas, são elencos que conseguem fazer um jogo bom, e aí a gente tem 2 clubes já despontando, o Shakhtar ficando até na liderança pelo saldo de gol diante do Real Madrid, e aí a gente começa a perceber que, assim, aquilo que a gente falou quando saiu o grupo, a gente fez uma análise, mas a gente tem que lembrar também que os Red Bull, por exemplo, ou o próprio Chelsea, vão ter menos tempo para sentir o golpe. Você teve uma derrota, você já tem que recuperar daqui a pouco, porque você vai condensar a fase de grupo. Porque no meio da semana já tem de novo. Exatamente, você vai condensar essa fase de grupo, porque vai ter Copa final do ano. Então, eu acho que, por conta desse achatamento da fase de grupos, talvez a gente tenha alguns azarões pra esse mata-mata, cara. Na verdade, eu acho que não. Aqui nesse grupo, por exemplo, eu acho que o Red Bull ainda pode se recuperar, ele tem um elenco bom. O Shakhtar aqui não tem mais tanto brasileiro como antigamente, né? É porque o Dunga parou de ser o técnico, né? Que ele tinha cota Shakhtar quando ele fazia a convocação. E aí, então, eu acho que
É um excelente resultado pro Shakhtar. Eu acredito que ele também ganhe do Celtic, que vai complicar a vida do Red Bull pra classificação nesse grupo aí. Mas é uma disputa ali entre segundo e terceiro lugar, porque esse grupo é do Real Madrid tranquilamente. Grupo G, nada de anormal, tudo certo. Esse foi o mais tranquilo, né? O Borussia mete 3-0 no Copenhagen. Que só presta chocolate. Exatamente, o Borussia dentro de casa, né? Muralha Amarela, é sempre legal ver jogo do Borussia dentro de casa. É sempre muito bonito de ver os jogos. E o Manchester City foi até Sevilha e sapecou 4-0 nos donos da casa. Mais um hat-trick do robô. O homem tá impressionante, né, cara? O que o Haaland tá fazendo no City é um negócio... 12 gols. Imagina quando for o Borussia e Manchester, né? Aquela lei do ex-gostosa. Né? Vai ter. Mas ele não vai comemorar. Eu acho que ele vai ter respeito. Vai ter respeito? Vai ter respeito. Bora ver. E o engraçado é que a temporada passada, o maior artilheiro do City foi o Mahrez com 24 gols. E o Haaland com apenas 6 ou 7 jogos, se eu não me engano, já tá com 12. É um fenômeno, né? E pra finalizar... Grupo H já teve um confronto de gigantes logo de cara, PSG e Juventus. Mas eu acho que também os dois resultados foram resultados que esperados, né? O Paris Saint-Germain ganhar da Juventus é normal. Acho que a Juventus está tentando uma remontagem ali, mas estava sendo suas principais contratações, né? Que é Pogba e Di Maria para essa temporada, né? Pogba que talvez não jogue a Copa, ainda não está confirmado, mas ele está com uma lesão grave, talvez não consiga jogar a Copa do Mundo. E o Di Maria estava lesionado, também não pôde jogar. Então vai sentir muito, né? Assim, o Vlahovic, mas... E o engraçado é que ele começou com Vlahovic e Milik no ataque. São dois jogadores altos, pesados e lentos. E tanto que no segundo tempo ele muda isso daí, a Juventus ainda consegue descontar, então... Mas normal, um golaço do Mbappé com uma excelente assistência do Neymar. O Neymar fazendo aquilo que eu venho falando, voltando mais pra armar, né? Então, sim, ele vai... Eu espero que ele seja esse cara na Copa e na esquerda seja o Vinícius Júnior, porque eu acho que a gente vai ter um poder mais forte no ataque. E o Benfica ganhou do poderoso Maccabi Haifa de 2-0 em casa. Esse foi pra passeio também, inclusive, né, o Benfica, David Neres tá jogando muita bola. Tá jogando bem. E esse resultado foi bom pro Benfica, né? Embora a gente já esperasse que o PSG fosse ganhar, porque o Benfica ele pode ali também sendo um timezinho chato, se o Juventus marcar, se o Juventus bobear, talvez o Benfica até consiga ali beliscar o segundo colocado. E eu queria destacar, bora ver o que vai ter de jogo aqui na rodada de jogo bom, grande. Cara, o que vai ter de jogo grande, eu acho que já é na próxima rodada, o Manchester City Borussia. Na próxima rodada em Manchester. Quarta-feira, jogaço. Eu acho que vai ser jogaço, mas eu acho que vai ser jogo de muito gol também. Sim. E aí aqui do Chelsea Milan já, pra dar uma merda, né? Não, ainda Milan não. pega o Zagreb em casa e o Chelsea pega o Salzburgo pra se recuperar em casa também. O Milan também querendo 3 pontos aí depois de ter empatado. A gente não acha que o Milan vai passar, mas também no Milan não pode vacilar aqui muito. Tem jogão com certeza. A gente vai ter Bayern de Munique e Barcelona. Primeiro confronto depois daquelas goleadas que o Barça Arena sofreu. Arena de Munique, então na próxima terça-feira já. Encontro do Lewandowski com o Bayern também. Mas eu acho que o Barcelona ainda não tem time, é um time meio artificial, assim. Eu acho que ainda não tem time pra bater de frente assim com o Bayern, mas... Eu não acho que vai ser passeio que nem foram os últimos jogos. Não vai ser passeio, mas eu acho que vai ser um jogo mais equilibrado, né? Sim. Vai ser um jogo bom de ver. Esse eu acredito que vai ser o Liverpool vem pra se recuperar contra o Ajax em casa. O Ajax tem um bom time, né? Perdeu quase todos os melhores jogadores para essa temporada, porque ele perde Gravenberch de volante, ele perde o Antony, perde o zagueiro que vai pro Lisandro Martins, que vai pro Álvares. Eu acho que é o Lisandro Martins que vai pro United também. Então o United falou, Ajax, me dá. Levou técnico, levou tudo. Técnico, o Van der Sar saiu do gol do Manchester só pra ir pro Ajax criar jogador pra mandar de volta. Mas, cara, assim, esse é um resultado que importa muito mais pro Liverpool do que pro Ajax. O Ajax tem os 3 pontos de gordura, porque o Napoli vai pegar o Rangers, mesmo dentro de casa, o Napoli tem time pra bater o Rangers. Então, o Napoli pode subir pra 6 pontos. E vai fazer uma diferença danada. Porque o Ajax, se ele arrancar um pouquinho do Liverpool ali, um pontinho do Liverpool ali, já complica o Liverpool pra classificação. Obriga o Liverpool a ter que ganhar o restante, que provavelmente vai ganhar do Rangers, mas é complicado, o joguinho. E aí eu fiquei ansioso pra estreia do Arthur no Liverpool, mas o Klopp nem pensou. Vamos agora passar para Libertadores. Libertadores da América, tivemos aí no meio de semana o jogo mais aguardado por conta de resultado aberto. Era
Palmeiras e Atlético Paranaense, né? O jogo de ida tinha sido 1x0 para o Atlético Paranaense, o jogo de volta foi 2x2, e a gente pode dizer que a gente teve um conto de 2 tempos de futebol diferentes ali. O Palmeiras fez o que eu acho correto, começa o jogo atacando, faz um gol logo no princípio da partida e continua pressionando, né, dominando ali o Atlético, que tenta aquele futebol mais reativo, né, de uma jogada aqui ou ali, mas o Palmeiras consegue encontrar o segundo gol e aí tudo muda, né? O Palmeiras, ele realmente, quando domina a partida, força o Atlético a sair mais, só que o Murilo, ele comete um erro, cara, infantil, ele faz uma falta numa jogada que nem era pra ele ter entrado, uma entrada duríssima, o VAR chama e com razão expulsa, foi uma jogada temerária ali, sabe? E quando você tira o Murilo, o Palmeiras perde esse poderio ofensivo, né, de criação, porque ele vê que tá com a menos e tenta compensar, e o Atlético cresce, o futebol começa a encaixar as jogadas, e aí faz 2x1, 2x2 com gol do Pablo, o 2x1. E o 2x2 com o passe do Pablo pro Terence. Exato, e elimina o Palmeiras, que pecou por um erro do Murilo também, mas tecnicamente, depois da expulsão, o Palmeiras foi muito fraco, eu acho que sentiu o golpe, acho que o lance do cabeça fria, coração quente do Abel não funciona, o Abel, muitas vezes pra mim, se desequilibra emocionalmente na beira do campo e nas entrevistas, sempre é arbitragem, sempre é culpa do outro, sempre é não sei o quê, e acho que falta ali aquela autocrítica, tipo, gente, fui mal e precisa ser dito isso. Agora eu vou ter que abrir parêntese pra um amigo nosso chamado Rodolfo Palmeirense. Ele disse o seguinte: o VAR contra o Palmeiras sempre acerta. Eu falei, mas porra, o VAR não é pra acertar? E aí, tipo assim, a minha grande crítica, assim, eu acho que é o Abel não saber perder. Ele não aceita perder. Óbvio que teve lances ali, por exemplo, do Fernandinho com o Rony, a bola não vai pros dois, mas existe um pisão e um empurrão do Fernandinho, né, que é isso que o Palmeiras tá mais reclamando. E tá reclamando da cotovelada, da tentativa de cotovelada do Alex Santana no Rony. Que, mas não pega, mas fala, porra, mas tentou. Falei, tá... Eu concordo que eram 2 lances que talvez pudessem mudar um pouco a história do jogo, mas o Palmeiras perdeu dentro de campo, na bola. Ele não perdeu de... Futebol também não dá cartão por tentativa. Se tu der um carrinho temerário e o cara te der um drible, o juiz vai seguir. Ele não vai... podia ter quebrado a perna do cara. O cara. Não existe. Então, assim... eu acho que o Abel, ele é bem... Como é que eu posso achar uma palavra um pouco mais pra ser brando? Mas ele tu quer fazer um eufemismo pra palavra arrogante? Ele é muito convicto. Ele tá certo sempre. Sim. É um problema. E até porque, e aí isso vem uma culpa da parte da imprensa também, como ele ganhou muita coisa, quem ganha sempre tá certo. Você não costuma criticar a vitória, o que eu acho errado. Você tem que apontar pontos fracos ganhando ou perdendo e exaltar os pontos fortes. O problema é, quando vinha alguém e batia no Abel, também porque tem muita imprensa anti-palmeirense, né? A gente sabe que tem muito corintiano na mídia, tem muito São Paulino também. Aí ficou essa polarização, uma palavra que tá na moda, do tipo, se eu bato no Abel eu sou anti, se eu defendo o Abel eu sou porco. E não é isso. O Abel ganhou e o Abel mostrou que ele tem versatilidade em diversos momentos. O problema é que o Abel abre muito a mão do futebol que convence por resultado. E o futebol de resultado só te entrega isso. Da feita que você tem um resultado contra, como foi esse contra o Atlético Paranaense, ou a própria eliminação contra o São Paulo, você não tem mais nada. E olha que contra o São Paulo jogou muito melhor do que quando jogou contra o Atlético Paranaense na eliminação da Copa do Brasil. Mas é isso, ele abriu mão do futebol que ele estava jogando no primeiro semestre, por entender, a gente não tem elenco para jogar em 3 frentes. Fez o futebol burocrático que garantiu pontos para ele no Brasileirão. Não, ele fez o futebol ofensivo no começo. No começo, mas quando começou as outras, entendeu? Ele começou a fazer esse futebol, e aí a questão é que ele entregou um futebol que tirou ele de 2 competições. Tá só com o brasileiro, porque eu acho o brasileiro um baita de um título, não quero menosprezar. E eu acho que a eliminação do Palmeiras é o título do brasileiro pro Palmeiras. Acho que o Brasileirão ele não tem mais como continuar, no sentido, tipo assim, o Palmeiras vai focar só no Brasileirão. Eu acho que os primeiros jogos, assim, no Brasileirão agora, que depois da Libertadores, ele vai sentir um pouco o baque, né, e vai... tipo assim, o time pode sentir um pouco de rendimento, mas logo ele bota já no eixo o time já vai pra cima pra acabar com esse Brasileirão. Sim. Acho que em 5, 10 rodadas de antecedência talvez o Brasileirão esteja acabado. Provavelmente, principalmente porque os principais
rivais dele não estão aproveitando a chance. O Flamengo, que é o time mais forte atrás do Palmeiras, tá em 3 frentes, né? Falando, já puxando pro jogo do Flamengo, ele vence por 2-1 o Vélez. O jogo começou mais ou menos, o Vélez faz um gol e o Flamengo falou, tá bom, não vou perder na frente da minha torcida aqui no Maracanã. E vira com, assim, e não é que ele vira com facilidade, mas ele vira na hora que ele quis, né? Foi quando ele decidiu jogar. Acho que ele fez mais ou menos o que ele fez contra o Corinthians ali, só que o Vélez, ele veio um pouco mais pra cima no começo do que o Corinthians veio do Flamengo. Não tinha nada a perder. E também no começo do jogo o Roberto quase faz um gol naquele jogo, né? Então foi o gol que o Vélez fez, então que ia dar um up pro jogo, né? Sim. Então eu acho que foi um jogo mais moroso, o Flamengo já tava... Não colocou o do Gabigol para não se arriscar, que provavelmente ele ia pegar cartão e não ia jogar final. Com certeza ele ia tomar cartão se ele entra. Então, e que bom que ele ficou feliz, né? Lá na beira do campo, tava alegre, rindo, tirando foto. Sim. Então, eu acho difícil que o Vélez pudesse fazer alguma coisa, era quase impossível, na verdade. E o Flamengo na final, Guayaquil contra o Atlético Paranaense. Eu queria só terminar e falar uma coisa do Palmeiras. Ele começou... com essa frase dele, coração frio, não, cabeça fria e coração quente. E nas 2 últimos jogos da Libertadores era coração e cabeça tudo fervendo, porque teve 2 jogadores expulsos no Allianz contra o Atlético Mineiro, e teve o Murilo que expulso agora no Allianz novamente contra o Atlético Paranaense. Então é um pouco de descontrole. Eu acho que o Murilo foi infantil ali de deixar aquela perna ali, que não era nem um lance que ele estava participando. Mas o Palmeiras, ele tem que aceitar saber perder. Porque sempre... Obviamente que o jogo contra o São Paulo da Copa do Brasil teve vários erros de arbitragem absurdos que literalmente mudaram o jogo. É diferente do Atlético Paranaense. Se é uma expulsão ali, não sei o quê, mas tu não sabe como vai ser o jogo. Sim. Diferente do jogo do São Paulo, que o gol do São Paulo estava impedido, totalmente impedido, era já um gol, então mudava o resultado do jogo. Com certeza. Então... é bem diferente já nessa outra situação. Aí o Flamengo vai pegar o Guayaquil. Eu acho que interessante é a artilharia, né? O Pedro tá com 12 gols. Lá na frente. Já passou ele é o maior artilheiro da história do Flamengo em Libertadores. Numa única edição. Que era Gabigol e Zico com 11 pontos. E agora tem um Pedro com 11 pontos, já com 11 gols. E agora tem um Pedro com 12 gols e ainda vai jogar final, né? E se ele fizer 2 gols, ele faz o dobro do segundo que tá abaixo dele, que é Rony, Navarro e o Jenson do próprio Vélez. Então é interessante, assim, o Pedro não jogou de titular a primeira fase de grupo. Não jogou. Ele foi ser titular agora com o Dorival, já nas oitavas pra cá. E tem potencial, principalmente sabendo como o Atlético joga. Se o Flamengo abrir um gol e forçar o Atlético a sair mais nesse futebol reativo dele, o Flamengo tem tudo pra encher. Eu vou te dizer que o futebol perdeu. Sim. Porque a final, Palmeiras e Flamengo seria uma grandíssima final. E agora revanche, né? Aquele clima, 2 torcidas grandes. E agora a gente vai ter um jogo de um time que vai pra cima e outro que vai se defender. Agora é ver como, justamente, nessa hora que vem a cabeça fria, que é entender, meu irmão, esse jogo deles é chato, mas eu sou melhor. Que eu acho que faltou o Palmeiras, porque o Palmeiras é um time melhor que o Atlético Paranaense. Tanto que faz um gol em 3 minutos de jogo com o Scarpa sem fazer força. É verdade. Não fez força nenhuma pra fazer o gol com o Scarpa. Inclusive o Canobi errou a bola, perdeu, o Tabata recuperou, deu passe pro Zé Rafael, que carregou a bola, cruzou o zagueiro, ajeitou pro Scarpa e o Scarpa fez o gol. Mas eu acho que o Palmeiras tinha tudo pra fazer 3-4-0 naquele jogo, mas o Murilo foi fator fundamental pra partida. E para encerrar o programa de hoje, a gente vai falar do nosso querido Tricas. São Paulo chegou com a missão ingrata no Morumbi de reverter um placar de 3-1 contra o Atlético Goianiense, né, no jogo de ida da Sul-Americana, para carimbar o passaporte para a final. A gente teve muita dificuldade para esse jogo, pelo amor de Deus, Comembol TV. Comembol TV, pelo amor de Deus. Que serviço horroroso! Mas a gente viu um São Paulo que eu acho que é nessas horas, e que gostam de usar o termo, os momentos agudos da temporada, que o Rogério entende que o time dele não pode entregar aquilo que ele quer que o time entregue, e ele joga como ele pode. E aí, por conta da limitação também do Atlético Goianiense, que é um time limitadíssimo, parece comida de vó, caseiro, sabe? O Atlético Goianiense foi inoperante nesse segundo jogo. O São Paulo aceita o 2-0, que podia ter muito bem ir pra cima e ter acabado com o jogo no... Mas acho normal. Que não quis se desgastar também, porque sabe que tá perto ali da zona de rebaixamento.
Eu acho que ele não teve time pra ir pra Então, mas eu acho que se ele pressiona, se ele mantém o nível... Mas ele não tinha time. Então, mas tipo assim, eu acho incrível como o São Paulo tem jogador que acha que é craque. Ah, não, mas isso é... O cara joga no São Paulo... O Patrick e o Luciano são dois jogadores que se acham craque de bola, que não sei por que não são titulares da seleção brasileira. Porque do jeito que eles jogam e do jeito que quando eles fazem gol, Jesus... Parece que eles são o Neymar e estão esquecidos no Brasil. Não existe isso. Não existe, cara. E aí... porque o São Paulo, ele é um pouco carente de craque, né? Ele quer forçar qualquer jogador a ser craque. O São Paulo, ele não consegue produzir no ataque... Tipo assim, o jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil é nítido. Tipo assim, ele fez a pressão porque tava com vontade, raça, não sei o quê. Mas o Santos fez uma defesa, duas, e o do gol foi um chute de sobra de fora da área. Sim. E o resto foi bola cruzando a área, passando, ninguém finalizando. Tipo assim, o Flamengo não sofreu assim que o São Paulo sofreu. Acho que o Santos fez a defesa duas defesas no primeiro tempo, uma de cruzamento e outra do Patrick, que a bola ainda pega na trave, todo mundo acha que foi direto no travessão, mas o Santos que salvou aquela bola. E depois do primeiro tempo, o São Paulo praticamente não tem criação ofensiva, assim. E o Flamengo, tanto que o Flamengo foi lá, chutou 4 bolas na direção do gol, 3 entraram. Sim. Então a eficácia do Flamengo ela é nitidamente melhor e eu acho que o São Paulo é um time super limitado, porém estava jogando uma semifinal contra o Atlético Paranaense. Se ele tá do outro lado da chave para pegar Fluminense ou... Não, na outra chave tá Independente Del Valle, né? Isso. Se ele tá na outra chave para pegar Independente Del Valle, o Independente Del Valle massacra esse São Paulo. Eu acho que a final vai ser Independente Del Valle e São Paulo. Eu acho que Independente Del Valle... eu acho que como por ser jogo único, talvez o São Paulo ainda tenha alguma chance. Mas se fossem 2 jogos, como era, que terminou há 3 anos atrás, na verdade, desde quando a Libertadores passou para um jogo único, sim, a Sul-Americana seguia o mesmo caminho, sem tendo jogo único. Então, tudo pode acontecer, mas eu acho que Independente Del Valle é muito mais time pra... Agora eu fico pensando... Como é que esse Internacional perdeu pra esse Melgar, né? Tem nome e sobrenome isso. Mano Menezes. Exatamente. Mas ele deu uma entrevista hoje, tá? Que ele disse? O que ele falou? Sonho em voltar a treinar a seleção brasileira. Meu Deus do céu, não! Que isso? Não, gente. Não, para com isso. Não, credo. Com essa informação horrorosa, a gente encerra o Porquê Valdemar de hoje. Lembrando que a gente tá aqui toda segunda e sexta no YouTube, em todos os agregadores de podcast, então você pode acompanhar a gente em áudio e em vídeo, e que a gente tem corte todo dia do que a gente fala durante a semana. É isso, muito obrigado. Siga a gente lá nas redes sociais. Tamo junto, até a próxima. Valeu.